Irmão, seja bem-vindo, bem-vinda, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui já no quarto culto de hoje e vamos trazer a palavra de hoje, né? Passado a sexta-feira da Paixão de Cristo, né? Então nós tivemos aí um culto especial e hoje nós vamos encerrar o propósito da armadura de Deus. E a última parte é a respeito da oração. Então nós vamos ver isso aqui hoje. Efésios capítulo 6, versículo 18. Vamos lá? Efésios 6, 18. Isso. Efésios 6, 18. Então a palavra de Deus, ela diz assim, ó: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Pois bem, a palavra de Deus, ela nos manda orar em todo o tempo. Muitas das vezes a pessoa tem o hábito de orar apenas por demanda, né? Quando acontece um problema, quando ela sabe de uma má notícia, quando ela descobre um diagnóstico médico, né? Por exemplo, uma doença, um câncer, por exemplo, que é uma doença grave, séria, em alguns casos, né? Só o poder de Deus, às vezes a pessoa foi desenganada pelos médicos. Então a pessoa diz: eu vou buscar a Deus, eu vou começar um propósito de oração. Não é que Deus vai virar as costas e dizer assim: não, agora eu não quero te ouvir, agora eu não vou te abençoar. Não. Mas o bom é que nós não viemos, né, orar só no momento da dificuldade. A Bíblia diz o quê? Orando em todo o tempo. Tempos bons e tempos difíceis, né? Orando quando tudo está bem, para que continue bem. E quando estiver ruim, para que Deus transforme a maldição em bênção. Quem ora todo o tempo não é pego de surpresa. Deus, ele mostra o caminho. Deus, ele mostra as armadilhas que o inimigo coloca na nossa vida. Então nós temos que ter um hábito de oração, né? E diz aqui: com toda a oração. Um detalhe: toda a oração. Eu tenho explicado que existem fórmulas de oração, tipos de oração. Existe a oração, né, de louvor, de adoração, a oração de comunhão, quando você ora para estar em comunhão com Deus, para abençoar, para a cura divina, né? E também tem a oração de batalha espiritual. Então nós temos que fazer, né, estar sempre em oração para quê? Para ter o hábito de orar em todas as áreas e ter o momento certo para a oração. Eu já disse uma vez que uma jovem senhora, ela estava com depressão. E ela então disse assim: moço, eu estou com depressão e tal, passando um momento difícil. E eu, como pastor, sugeri a ela, dei uma palavra e ofereci uma oração. Falei: olha, você não aceita uma oração? E ela então se levantou meio chateada com isso. Ela já era evangélica e disse: ah, moço, oração é o que eu mais tenho feito. Ou seja, não adianta orar, porque eu já tenho orado. Eu, como pastor, diria: olha, eu gostaria de mostrar para você que existem outros tipos de oração, dentre elas a oração de batalha espiritual. Então, se o seu problema é um ataque demoníaco, né, tem casos que é um caso, por exemplo, de possessão demoníaca, tem casos que é de opressão demoníaca, foi o caso de Saul, né, quando Saul ficou atormentado por um espírito maligno. E não adianta você ficar só aleluia, aleluia, glória, 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 Deus tem dó de mim, Deus tem misericórdia de mim, Deus, eu não aguento mais, Deus tira a minha vida, né? Tem gente que faz isso como se fosse uma oração. Não, eu orei, eu estou orando muito, mas está orando de que maneira? Você está usando toda a oração certa, para aquele devido problema que você está tendo? No caso dela, era uma opressão, e dependendo do grau, né, pode ser até uma possessão, né? Tanto que quando eu falei a palavra e orei, ela meio que saiu meio pisando firme. Quer dizer, é possível também que além de opressão, poderia haver uma
né? Uma possessão, um demônio mesmo incorporado na vida dela. Então nós temos que entender que toda a oração, a Bíblia fala, qual que é o momento? É de louvor? É de adoração? É de cura? É de batalha espiritual? É de gratidão? Não é? Ou é de expulsar demônios? Então, toda a oração e súplica no Espírito, súplica no Espírito. Eu tenho explicado que suplicar é como se você pedisse algo com humildade. Quando você fala, olha, eu te suplico, eu te peço, né? Está pedindo com humildade. Mas muitas das vezes a pessoa pede até de uma forma arrogante, né? Como se Deus tivesse a obrigação de ajudar, de abençoar, de favorecer, de fazer o que a pessoa precisa, sem que ela tenha compromisso nenhum. Não é? Quantas das vezes nós mesmos chegamos diante de Deus e falamos, não, por que Deus não faz nada? Por que Deus não ajuda? Por que Deus não cura? Por que Deus não prospera? Por que Deus não muda? A pessoa até se revolta, como se assim Deus ficasse, né, sensibilizado e fosse ajudar. Então nós temos que orar também, né, com súplicas, até chegar com humildade, dizendo, Deus, me mostra, me ajuda, me ensina, me fortalece. E caso haja até um pecado na minha vida, que o Senhor me ajude a vencer. É reconhecer que há possibilidade de você estar errado, por exemplo, de você estar até em pecado. E se tiver, o único que pode ajudar você a sair de uma dificuldade, a vencer, é o Senhor. Mas tem que chegar com humildade, não com arrogância, não com prepotência, não como se estivesse obrigando Deus a fazer algo que ele não tem compromisso. Se a pessoa não tiver compromisso com ele, ele não tem compromisso com a pessoa. Então, ele diz aqui, súplica no Espírito e vigiando nisso. Vigiar é você estar sempre de olho, sempre atento. É você não permitir que o inimigo roube de você uma confissão. Às vezes a pessoa ora na igreja, determina, abençoa, mas se ela não vigiar, quando chegar lá fora, o diabo vai colocar alguém no caminho que conhece ela e vai dizer, e aquele problema lá, lembra da mulher sunamita? O filho estava morto, ela foi até o profeta Eliseu, e no caminho, lá começando, o marido disse assim, você vai aonde? Não é lua nova, não é festa, não é tempo de ir na igreja, né? Ela disse o quê? Tudo vai bem. Ela não poderia ter dito, ô marido, o nosso filho morreu, começar a chorar, né? Desesperado, arrancar os cabelos. Não, a fé que havia no coração dela, que se ela fosse até o homem de Deus, ele poderia ajudá-la. Por isso que ela disse, tudo vai bem. Eu até falei de manhã e à tarde, né? Fiz esse comentário, que a melhor tradução disso, ao invés de dizer tudo vai bem, nós devemos entender como Deus está no controle. E quando Deus está no controle, Ele transforma a maldição em bênção. Amém? Então por isso você tem que vigiar. Vigia. Porque se você não vigiar, você confessa a Deus na igreja e nega na rua. Você abençoa o teu casamento na igreja e encontrando alguém pelo caminho, você fala, meu marido é isso, é aquilo. É um bêbado, é um drogado. Ou coisa pior, o meu filho é um perdido, não tem mais jeito. Então vigia, né? Orando todo o tempo, com oração, súplica, com toda a oração, mas vigiando naquilo que você ora. Tem gente que fica pedindo oração para todo mundo, pede oração para o pastor, ora na igreja, orou, pede oração para o pastor, pede oração para o auxiliar do pastor, outro obreiro, irmão, tal, e vai. Quer dizer, não está vigiando, não está perseverando, né? Como diz aqui, orando em todo o tempo, toda oração e súplica, e vigiando nisso com todo o quê? Veja mais, com toda perseverança. O que é perseverar? É insistir.
é manter firme a confissão. Sempre quando eu oro para a pessoa, eu digo assim: agora você deve perseverar, considerar a obra feita. Falar, pensar e agir da forma que Deus diz que tem que ser. Você pediu oração pela cura, eu estou curado pelas feridas de Cristo, estou abençoado. Considere a obra feita. Pastor, eu vim com um problema no casamento, mas eu orei, pedi oração, e eu saio daqui com essa certeza: tudo vai bem, o Deus está no controle de tudo. O diabo pode até colocar alguém no seu caminho para dizer: não, mas eu acabei de ver o fulano bêbado agora ali, drogado. E fala assim: Deus está no controle. E se Deus está no controle, Ele transforma a maldição em bênção. Perseverança. E súplica por todos os santos. Então você tem que suplicar por você e por todas as pessoas. Ah, pastor, mas eu estou tão preocupado com o meu filho, com minha família, com aquilo que é meu. Mas o que a Bíblia diz? Pois é dando. Se você suplica pelos santos, se você ora e abençoa, pastor, eu oro pelo pastor, né, pelos pastores, pelos ministros da obra, pelos obreiros, pelos irmãos, por pessoas que eu encontro no caminho. Eu não sei. Você vai receber, você está dando, não é uma lei de Deus, né? É dando, o mecanismo de Deus é dando que se recebe, é abençoando, mas tem gente que não quer dar nada. Não, eu tenho minhas coisas para resolver, então não vai receber. Quem não dá, não recebe. Então, orando por todos os santos. Agora vamos um pouquinho mais adiante, 1 Tessalonicenses 5,17, vamos lá? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz o que? Veja só: orai sem cessar. Orai sem. O que é orar sem cessar? É ore até alcançar o objetivo. Cessar é você desistir, desanimar, voltar atrás. A nossa oração, ela tem que ser uma oração determinada, até alcançar o objetivo. Até alcançar. Até que a obra seja completa. Tem muita gente que cessa de oração. Pastor, eu estou orando para fulano parar de beber, parar de se drogar, parar de roubar, parar de fazer coisa errada. Isso é bom. Mas o que tem que ser, né, incessante é orar para que a obra seja completa. Se ele parar de fazer as coisas erradas, mas não for um homem de Deus, uma mulher de Deus, daqui a pouco está fazendo tudo de novo. Está 7 vezes pior, né? Quando o mal sai e volta, fica 7 vezes pior. Então ore incessantemente. Até quando? Até a esposa orar, até que o marido seja mais crente que ela. Até que a esposa seja mais crente que o marido. Até que o filho seja mais crente, né? Se a mãe fala: mãe, vamos para a igreja? Não, hoje eu não vou. Eu falei: então eu vou. Só fica aí, eu vou. Filho, vamos para a igreja? Ah, mãe, não, então tá bom, eu vou. Marido, vamos para a igreja hoje? Ah, hoje eu não vou. Então eu vou. A pessoa fica até assustada, né? Fala: nossa, cortou o cordão umbilical, né? Espiritual, quer dizer, não depende mais de mim, já tem vida com Deus. Até que isso aconteça, irmão. Ore incessantemente, até que a cura seja completa. Até que a libertação, pastor, fulano de tal se libertou tanto da bebida, que não só ele não bebe, quanto ele sente nojo, só de sentir o cheiro, ou só de lembrar do cheiro, só de lembrar. Eu lembro que uma vez eu comecei a beber muito chá verde, né, que é diurético. Só que eu bebi muito, uma carga muito grande e saturou. E quando eu lembrava só do gosto, né, fazia assim, que é amargo, né, eu fazia assim, né, quer dizer, o corpo rejeita.
Não que seja uma coisa ruim, uma coisa boa. Ou seja, até que eu rejeite aquilo de tal forma que só de pensar, está amarrado em nome de Deus me livre, nunca mais. Então ore incessantemente. Mais adiante, Mateus 26, 41. O Senhor Jesus, ele fala que nós devemos vigiar, né, e orar. Então tem muita oração, irmãos, que se nós observarmos, vigiarmos, nós vamos evitar. Muitas orações que são feitas, às vezes até no desespero, é justamente por falta de vigilância. Vigiar a boca, as palavras. Tem gente que não vigia a língua, né? Fala, ai Senhor, meu marido está triste comigo, toca no coração dele. Se você tivesse guardado a língua na boca, talvez ele não precisaria nem ser ter orado, né? Então tem tipos de oração que você não precisa fazer quando você vigia. Então tem muita gente que, se fosse uma pessoa que vigiasse, evitaria a oração. Quando você começa a olhar a palavra de Deus, você evita muita coisa. Então diz aqui, versículo 41, Mateus 26, 41. Amém? Diz o que? Veja só. Vigiai e... Então a vigilância vem primeiro, depois a oração. Quem vigia qualifica a oração. Para que não entreis ou não caia quando for tentado. Então nós vamos ser tentados, somos, né? E diz aqui, para que não entreis em tentação. Então nós somos tentados, somos e seremos. Tentação não é só pecado moral, adultério, fornicação, não é? Prostituição. Tentação é toda tentativa do diabo de nos afastar de Deus. O desânimo é uma tentação, a tristeza é uma tentação, a depressão e tantas outras coisas. O que for necessário para nos afastar de Deus, o diabo vai usar. Então ele vai tentar, mas ele pode tentar a vida toda, só não pode conseguir. Então vigie e ora, para que quando você for tentado, você não caia em tentação, né? E diz aqui, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Tem gente que usa até como pretexto para errar essa palavra. Não, mas a Bíblia diz que a carne é fraca, né, pastor? Né? Afinal de contas, a carne é fraca, mas o que a Bíblia fala? Vigie e ore para que você não caia. O espírito está pronto. No espírito você tem todas as condições de dizer não. A Bíblia diz que a alma farta, está em Provérbios. Vê aí para mim. Eu não preparei não, mas diz o que? A alma farta pisa favos de mel, mas a alma faminta até o amargo é doce. Então a pessoa que está farta, cheia de Deus, até o mel que é gostoso ela rejeita. Não, isso aí eu não quero não. Ah, mas é gostoso. Não, eu sei que é gostoso, mas eu não quero. Eu estou farto, estou saciado, eu não preciso disso. No casamento, se o marido e a mulher estão saciados um no outro, pode aparecer a mulher mais bonita do mundo, o homem mais bonito do mundo, fala, não, obrigado, Deus abençoe, estou farto, não preciso disso, tenho tudo que eu preciso. Eu tenho em meu marido, eu tenho em minha esposa, estou satisfeito. Amém? Mas a alma faminta, com fome, até o amargo é doce. Por isso que você vê alguém falar assim, nossa, mas olhando humanamente falando, né? Por que o homem traiu a mulher e aparentemente com a mulher mais feia, vamos dizer assim? Geralmente acontece isso, né? Você olha a pessoa que adulterou, você fala assim, nossa, mas a mulher dele é bonita e a amante é feia. Por quê? Porque não foi só por estética, por beleza, mas foi por fome. Entende? Então é necessário
ter o espírito fortalecido, a alma saciada, porque senão até o amargo pode eu sei que é errado, eu sei que é pecado, eu sei que é ruim, eu sei que não agrada a Deus, mas eu vou fazer. Eu sei que vai dar ruim, né? Como diz aí na gíria dos jovens aí, né? Vai dar ruim, mas eu vou fazer, estou com fome, né? Acharam aí? Aí, ó, Provérbios 27, versículo 7. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta todo amargo é doce. Então até o que é amargo fica doce. Até o que faz dar ruim, né, dá problema, a pessoa fala, mas eu aceito. Eu quero saciar minha fome. Coisa séria, né? Então, aqui ele fala, vigie, ore, para que quando você for tentado, você não caia. Porque na verdade o espírito está pronto, nele você tem totais condições de vencer, mas a carne é fraca, a carne não tem força, irmão, não tem. Estando na carne, você perde. Concluindo, Atos 12, 5. Então hoje nós estamos falando sobre a oração. Aqui é o caso do apóstolo Pedro, né? Ele estava preso por pregar o evangelho, e a igreja começou a entrar em oração pela vida dele, pela libertação dele. Então a oração é uma arma, a oração é uma forma de você vencer, de você alcançar, né, algo que você precisa. Atos 12, versículo 5. Veja só. Verso 5 diz assim, ó: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. O que é uma contínua oração? Orar sem cessar. Então eles oravam, ora continuamente, até quando? Até que ele fosse liberto, até que Deus entrasse com providência, até que algo sobrenatural acontecesse. Então nós também temos que orar dessa forma. Eles sentiram que eles deveriam orar pela libertação dele, e oraram. E o que aconteceu? A igreja fazia contínua oração por ele a Deus, e quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados ligados com duas cadeias, os pés e as mãos, né? Eu falo sobre a intercessão, que é importante. Às vezes a pessoa ela fala assim, pastor, não estou tendo força para orar, porque ela está presa. Então às vezes é importante você falar assim, pastor, eu não estou conseguindo sozinho. Então você tem que falar assim, ô fulano, põe a mão na minha cabeça aqui, ora para mim. Às vezes o marido tem que falar, esposa, põe a mão na minha cabeça, ora por mim. Marido, põe a mão na minha cabeça. Pastor, põe a mão na minha cabeça, ore por mim. Obreiro, irmão, irmã, você pode orar por mim? Você pode me ajudar? Porque eu estou preso, eu não tenho reação por si só. Então uma pessoa presa pelos pés e pelas mãos não tem como reagir, ela precisa de uma ajuda externa, da intercessão. Então diz aqui, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio, então sobreveio, algo sobrenatural aconteceu. Então todo mundo quer um milagre, né? Que é algo sobrenatural. Só que se não orar não acontece, irmão. Não vai ser obra do acaso, vai ser fruto de oração. Sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro do lado, despertou. Ele estava dormindo, então ele falou, acorda, desperta, dizendo, levanta depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse o anjo, cinge-te e ata as tuas sandálias.
E fez assim, e disse mais: lance as costas da tua capa e me segue. E saindo ele, não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Passaram a primeira, a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, o qual se lhe abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram a rua, e logo o anjo se apartou dele. Ou seja, o anjo só parou de acompanhá-lo quando ele estava em segurança. Ou seja, a oração, ela só cessou o seu efeito quando a obra foi completa. Glória a Deus. Então, vamos lembrar? A armadura de Deus, Efésios 6,18, orando de vez em quando ou em todo o tempo. Então o cristão tem que orar sempre. É um hábito. É como a água e a comida. Sem isso você não sobrevive. Sem a comunhão com Deus você não consegue viver. Então a oração é a conexão entre o homem e Deus. Segundo, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Ore incessantemente até que o objetivo seja atingido. Terceiro, Jesus falou: vigie e ore para quando você for tentado, e vai ser, de um jeito ou de outro, você não cair. A tentação não seja suficientemente capaz de fazer você cair. Amém? Não vai. É como eu disse, vem lá a mulher, Deus abençoe minha irmã em Cristo, Deus abençoe meu irmão. Não, mas não sei o que. Não, Deus abençoe, estou satisfeito, não preciso de nada, tem tudo que eu preciso. E por último, Atos 12:5, a igreja orava continuamente por Pedro. Até quando? Até que a obra fosse completa. Glória a Deus. Então põe a mão no coração, vamos fazer uma oração. Querido Deus e eterno Pai, a tua palavra diz que nós devemos orar em todo o tempo, e nós devemos falar com o Senhor e suplicar, ó Deus, com toda a oração. Nos ajude, meu Deus, a usar esta ferramenta, essa arma tão poderosa que é a oração. Usar todos os meios, ferramentas, métodos de oração para atingir o alvo, para alcançar, ó Deus, o objetivo, Pai. A igreja orou de uma forma intercessória, e tantos outros, ó Pai, que oraram. O Senhor diz que nós devemos expulsar demônios, orar pelos enfermos, interceder. Então nos ajuda, meu Deus, a saber o tempo e o modo, a maneira correta, meu Deus, de aplicar a oração. E com certeza, Deus, nós teremos o espírito fortalecido. O Senhor diz que na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Portanto, andemos no espírito. Nos ajuda, Senhor, a permanecer na tua palavra, em nome de Jesus. E todos digam amém e glória a Deus. E aplaudo o Senhor mais uma vez. Glória a Deus, meus amigos. Olha, tome posse da bênção em nome do Senhor. E você, trazendo um recado para você que é patrocinador, dizimista, ofertante da obra de Deus, continue nos ajudando. Você pode fazer o Pix para a Igreja Internacional da Graça de Deus, através da chave Pix, que é doações@iigd.com.br. Você faz uma oferta de gratidão, né? Você que é dizimista, pastor, eu não tenho sido fiel com Deus nessa parte, volte, tenha certeza que Deus vai se alegrar muito com você e vai lhe abençoar, tá bom? Envie o comprovante para o nosso número 27 995 25 276, e desde já muito obrigado e que Deus te abençoe.